E aí pessoal, beleza? Bem-vindo ao canal Repensando, eu sou Felipe Lopes e esse é mais um vídeo do nosso curso de Introdução à Filosofia. O tema do vídeo de hoje é Leibniz. Leibniz é um filósofo alemão do final do século XVII. Ele se formou em filosofia e em matemática. Ele é um grande conhecedor de muitas áreas do conhecimento. Ele é um dos matemáticos mais importantes da história, ele tem muitas contribuições nessa área também. Ele escreveu muita coisa sobre muitas áreas e ele também participava de muitos eventos importantes da época, como por exemplo a fundação da Academia de Ciência de Berlim. Ele teve uma participação aí nessa fundação. Ele era um grande admirador do Descartes, o filósofo Descartes, que a gente já viu aqui no nosso curso, mas ele tem muitas influências que vão desde os filósofos antigos até os filósofos da época dele. Ele chegou a conhecer pessoalmente Spinoza e ele foi muito influenciado pelo atomismo que estava ressurgindo na época dele. Os livros mais importantes de Leibniz na filosofia é Discurso de Metafísica, Sistema Novo, a Monadologia e Novos Ensaios sobre o Entendimento Humano. Durante todo o seu pensamento, Leibniz tenta fazer uma síntese entre o que é antigo, a tradição escolástica, e o novo método que estava surgindo ali de investigação, que foi criado pelo Descartes e que Leibniz acredita ser um dos maiores avanços na filosofia. Uma parte fundamental do seu pensamento, assim como para Descartes e Spinoza, é a noção de substância, mas ele vai dar uma resposta completamente diferente à noção de substância. Durante a sua obra, a gente tem vários nomes. Ele chama em alguns momentos de forma substancial, átomos de substância, átomos da natureza ou mônadas. E esses nomes vão variando de acordo com as suas fases do pensamento. O conceito também vai modificando um pouco, mas a gente vai falar aqui basicamente do conceito de mônada, usando esse nome, porque é o que ficou mais conhecido e é digamos assim, o conceito do final da vida dele. Só para relembrar, substância foi criado lá pelo Aristóteles e é uma coisa que é independente das outras, tem sua existência independente das outras coisas. Para o Descartes, a gente tem três substâncias, como eu já falei nos outros vídeos, que é Deus, as res cogitans, que é o ser pensante, e a resistência, que é o mundo material. Para Spinoza, a gente só tem uma substância, que é ao mesmo tempo Deus e toda a natureza, tudo que existe é a mesma substância. E para o Leibniz, ele vai dizer que o mundo é composto por muitas, muitas, muitas substâncias, que a gente vai chamar aqui de mônadas. O mundo é composto por várias mônadas. E aí a gente vai entender quais são essas propriedades das mônadas para Leibniz. A primeira propriedade das mônadas é que elas são indivisíveis. Assim como a nossa mente, né, o nosso pensamento, ele pode representar várias coisas, mas não pode ser dividido, assim também são as mônadas, elas não podem ser divididas. O mundo material, os corpos, eles são compostos de várias e várias mônadas. Não tem nem como contar porque são muito, muito, muito pequenas. Então, a nossa mente é uma mônada só, o nosso corpo são várias mônadas e tudo que existe no mundo material são várias mônadas, um composto com muitas e muitas delas. A segunda propriedade das mônadas é que elas não podem ser nem geradas nem destruídas. Então, o número de mônadas no mundo é sempre o mesmo. As mônadas só podem ser criadas por Deus e destruídas também por Deus. Mas não tem por que destruir uma mônada, porque senão ele não teria criado se ele não achasse que isso fosse necessário. A terceira propriedade é que as mônadas não têm janelas, como ele diz no próprio texto da monadologia. Isso significa que as mônadas não recebem nada de fora. Tudo que
tem na mônada e todo o desenvolvimento que ela vai ter vem de dentro dela. Então, não existe interferência, nada consegue interferir em nada. As substâncias são independentes, como o conceito de substância exige, e a independência que era buscada tanto por Descartes quanto por Spinoza, aqui também tem. Essas mônadas não sofrem interferências umas das outras. Elas se movem, mas sempre por um princípio interno, algo dentro delas que faz esse movimento das mônadas, nada de fora. A quarta propriedade é que as mônadas têm percepção. E essa percepção a gente consegue entender se a gente observar a nossa mente. Na nossa mente a gente consegue representar, ter ideias das coisas no mundo. E a percepção não é a mesma coisa das coisas do mundo, né? A gente consegue representar as coisas e para o Leibniz toda mônada, seja ela a mente ou as mônadas que compõem os corpos, todas elas têm percepção, todas elas percebem as coisas. Mas essa percepção não vem de fora. Então, se eu percebo alguma coisa, eu desperto uma coisa que já existe em mim. Porque se viesse de fora, a gente teria uma interferência de algo de fora na mônada. E para ele isso não pode acontecer. Toda percepção, ela desperta na mônada algo que já está dentro dela. Então, por exemplo, na minha mente, quando eu penso, eu percebo um objeto, eu estou percebendo, na verdade, algo que já está na minha mente, que só foi, digamos assim, trazido ao primeiro plano, mas já estava lá desde sempre. E aí, no limite desse pensamento, a gente consegue entender quando ele diz que as mônadas representam o universo inteiro. Não existe nada do universo que não esteja representado em todas as mônadas. Então, qualquer micro partezinha do mundo, por mais pequena que seja, consegue representar e tem dentro de si a representação do universo inteiro. Então, tanto a nossa mente quanto as mônadas que compõem os corpos, quando percebem alguma coisa, isso já estava dentro dela. E elas já têm dentro de si a representação de tudo que existe. E isso não só do mundo presente, mas do presente, do passado e do futuro. Então tudo que já aconteceu, tudo que está acontecendo e tudo que vai acontecer já está, digamos assim, dentro de todas as mônadas do universo. Só que o conhecimento dessas coisas todas não fica claro. Está lá, mas está de uma maneira não consciente, não levado a primeiro plano, não esclarecido. Então, por exemplo, no nosso pensamento a gente já tem todo o espelho do universo, digamos assim. Mas a gente só consegue trazer à luz aquilo que está, digamos assim, no nosso entorno. A gente só consegue perceber de maneira mais clara, mais forte, aquilo que está perto da gente. O conhecimento totalmente claro, totalmente completo de todas as coisas, para o Leibniz só existe em Deus. Só Deus tem essa capacidade de ver em cada mônada todo o universo. E todas as mônadas têm essa percepção. Só que para o Leibniz, apenas algumas das mônadas têm o que ele chama de apercepção. Essa apercepção é um tipo de percepção consciente, uma percepção que é acompanhada de um raciocínio, de uma reflexão. Então, nós seres humanos, a nossa mente, nossa alma, tem a percepção. A gente consegue perceber e ter consciência dessa percepção. Isso é só algumas das mônadas que tem, não são todas. Próxima propriedade. Para o Leibniz, todas as mônadas têm o que ele chama de apetição. E a apetição é esse movimento de passar de uma percepção para outra. Então a gente percebe as coisas de uma maneira mais clara, tal. E o movimento de passar de uma coisa para outra, mudança de foco, é o que ele chama de apetição. E isso todas as mônadas têm. E aí, ele diz que as mônadas são diferentes. Mas como é possível, né? Sendo que todas elas têm dentro de si os mesmos elementos? Ele diz que a diferença de cada mônada é determinada pela posição que ela ocupa no universo e o modo como ela representa cada coisa. Então, cada mônada tem em si todas as representações de tudo.
mas elas representam de uma maneira mais clara aquilo que está no entorno delas. E isso, esse modelo de representação, o modo como cada uma representa, é o que vai dar a diferença entre uma e outra. Embora todas sejam iguais, no sentido de ter os mesmos elementos, todas são diferentes porque representam cada coisa de uma maneira diferente. Algumas coisas mais claras, outras mais obscuras, alguma coisa de uma maneira mais forte, outras coisas de maneira mais fraca. E para o Leibniz, existem algumas mônadas que são dominantes em relação às outras. Por exemplo, a nossa alma em relação ao nosso corpo. São mônadas diferentes, uma não interfere na outra, mas a mônada da alma é dominante em relação ao corpo. E aí como é que se dá essa relação, né? Porque se as mônadas são independentes, aí surge um problema, né? Como é que a alma interfere no corpo? E para o Leibniz, a resposta que ele dá é: a alma não interfere no corpo e o corpo não interfere na alma. Para ele, essas mônadas, elas são absolutamente independentes e não recebem interferência de nada. Ele vai fazer explicação de como que então o nosso corpo e a nossa alma estão ligados através da ideia de harmonia. É o conceito famoso dele, que é a harmonia pré-estabelecida. Que é assim, no ato da criação do universo, Deus colocou em cada mônada, em cada coisa, o seu princípio interno de desenvolvimento. Então todas as coisas, elas se desenvolvem de acordo com um princípio colocado por Deus. E esse princípio, ele é feito de uma maneira em que tudo esteja em harmonia. Então, por exemplo, a minha mente e o meu corpo não interferem no outro, mas eles estão em harmonia. O princípio interno de um coincide com o princípio interno do outro. Por exemplo, quando eu mexo o braço, a minha mente faz um pensamento, deseja e mexe o braço. Para o Leibniz, na teoria dele, a minha mente não está interferindo no corpo. A resposta dele é: as mônadas do meu corpo têm um princípio interno que já estava determinado esse movimento desde o momento da criação, e esse movimento está em harmonia com o movimento do meu pensamento. Então, o instante em que eu penso e o instante que as coisas se movem no meu corpo tem a ver com uma harmonia que está estabelecida desde o momento da criação. Então não tem interferência, de maneira nenhuma. As coisas estão sintonizadas pelo princípio interno de cada uma, desde o momento da criação. Em relação ao conhecimento, também a gente tem um problema, né? Como que pode ser possível o conhecimento se as coisas não recebem nada de fora, nossa mente não recebe nada de fora? E para o Leibniz, a noção dele de conhecimento, realmente não existe nada que venha de fora para nossa mente. Para ele, nossa mente já contém tudo. Tudo que existe no universo já está dentro da nossa mente. A diferença é que existem algumas coisas que estão claras e outras coisas que não estão, que estão, digamos assim, escondidas na nossa alma de um modo que a gente não percebe. A gente poderia dizer de uma maneira anacrônica, né, que totalmente fora de contexto, inconsciente, mas essa ideia não existia na época dele. Então, essas ideias estão em um lugar escuro, um lugar onde a gente não tem acesso, mas está lá. Quando a gente pesquisa, quando a gente busca, quando a gente estuda, na verdade a gente só está esclarecendo algumas coisas da nossa mente que não estavam claras. Então, buscar um conhecimento é como colocar uma lâmpada em algum canto da sua mente que não estava iluminado. E aí, a partir daquele momento, você percebe de maneira clara o que não estava claro. E por isso, ele é conhecido como um inatista, né? Inatista significa aquele que acredita que os conhecimentos já nascem com o indivíduo. Então, para o Leibniz, o conhecimento já nasce com o indivíduo. E não existe nada que venha de fora. Ele escreveu essa teoria principalmente no livro chamado Novos Ensaios sobre o Entendimento Humano, no qual ele está debatendo
com um filósofo chamado John Locke, que nós vamos ver também no nosso curso, que diz que todos os nossos conhecimentos vêm do sentido. Então, são duas ideias absolutamente opostas, a do Leibniz e a do Locke, e ele escreve o seu livro justamente para rebater o livro do Locke. Uma outra ideia interessante do Leibniz é o que a gente chama de o melhor dos mundos possíveis. Para o Leibniz, existe vários universos que são possíveis, que poderiam existir. Mas Deus só pode escolher um. Então Deus, digamos assim, imagina vários universos, mas ele precisa escolher só um para trazer a existência, porque eles não podem existir todos, né? Não são compossíveis, digamos assim. Compossíveis eles não são possíveis juntos, eles só são possíveis um só, um de cada vez. Então, para ele, Deus pode imaginar vários universos, mas ele precisa escolher um. E essa escolha, para o Leibniz, não é uma escolha absolutamente livre. Por quê? Porque Deus tem algumas propriedades. Deus é bom, por exemplo. E pelo fato dele ser bom, ele precisa, necessariamente, por uma necessidade moral, escolher o melhor dos mundos possíveis. Se ele escolhesse um mundo que não é o melhor, ele não seria bom. Então é uma coisa contraditória, né? Para o Leibniz, ele não pode escolher um outro mundo a não ser o melhor de todos. E esse mundo que ele escolheu é o melhor e o mais variado também. Porque não é só o melhor, é o melhor e o que tem mais variedade, mais possibilidade. Só que assim, isso não significa que o mundo seja melhor para todos, para cada parte. Ele é o melhor dos mundos possíveis se a gente observar no todo. O universo inteiro é o melhor dos mundos possíveis. Mas para cada indivíduo, para cada coisa particular, pode ser que não seja nada bom, que o universo seja muito ruim. Só que, para o Leibniz, a gente não consegue perceber que estamos no melhor dos mundos possíveis, justamente porque o nosso conhecimento é limitado. Se a gente tivesse o conhecimento do todo, a gente perceberia isso. É como se a gente pegasse uma obra de arte e colocasse o zoom numa partezinha muito pequena. Pode parecer que aquilo seja uma coisa muito feia, uma coisa que não tem nada de artístico. Então, para ter acesso à obra de arte como um todo, a gente precisa ter um olhar amplo, visualizar todo o quadro. Então, para ele é mais ou menos isso, né? A nossa visão do universo é limitada, mas no todo, a gente vive no melhor dos mundos possíveis. E não significa que não exista o mal. Para ele existe o mal no nosso mundo, mas o mal, ele sempre vem para o bem, né? Tem aquele ditado, né? Há males que vêm para o bem. Então, para o Leibniz, todo mal vem para o bem. Então, para ele, algumas vezes o mal vem para poder evidenciar o que tem de bom. Para o Leibniz, o mal vem para, digamos assim, desenvolver alguma coisa boa, tipo um castigo que alguém leva para poder melhorar. Então, existe o mal, mas o mal ele tem uma finalidade de promover o bem também. E por isso ele é conhecido como um filósofo muito otimista, porque é muito otimismo acreditar que a gente vive no melhor dos mundos. E aí uma outra questão que também se coloca é a questão da liberdade, que a gente tem visto nos outros filósofos e em Leibniz também aparece. A liberdade para ele é bem complicada porque Deus já predeterminou o desenvolvimento de cada coisa desde o momento da criação. Então Deus já sabe o que vai acontecer e as coisas já estão predeterminadas desde sempre. Então, para ele, primeiro, né, a independência da substância é uma das formas de liberdade e o fato de o ser humano, por exemplo, não saber o que foi determinado para ele faz com que a gente haja de uma maneira livre. Então, tudo está decidido desde sempre, mas a gente não sabe o que está decidido. Então, a gente age sem saber e aí a gente age de maneira livre. Agora, dica de aprofundamento. Eu acho muito interessante a leitura do próprio texto do Leibniz, porque não é um texto muito difícil de entender e, melhor de tudo, ele escreve de uma maneira muito breve, muito sucinta, muito sintetizada. Os textos dele são muito pequenos.
Então, por exemplo, a monadologia, que é, digamos assim, um dos textos finais ali da sua vida, é um texto que na minha edição tem 11 páginas e contém tudo de essencial da filosofia do Leibniz. Então eu indico a monadologia, que é bem curtinho, e Sistema Novo, que o nome completo é Sistema Novo da Natureza, da Comunicação das Substâncias. Eu acho que tem mais alguma coisa. Mas só pesquisar por Sistema Novo você já encontra. Que também não deve ser muito grande. Deve ter por volta aí de umas 20 até 30 páginas. Eu indico esses dois textos para leitura. Certo? Então é isso. Curte o vídeo aí, comenta o que você achou, compartilha aí com os amigos que gostam ou que estão precisando. Não se esquece de se inscrever no canal e é nóis!